Olá, Silvano Braga, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Nadissan. Boa noite, Leda Lovato. Boa noite, Valdete. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Rosilene. Que bom que deu certo hoje, né, Rosilene? Olá também, Adriana, Wanda e Edivaldo Dantas. Boa noite também para Andréia Dantas. José Ricardo, boa noite. Boa noite, Wagner. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Olá, Kelly Souza, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite também, Isaura, seja bem-vinda. Dona Leopoldina, boa noite, seja muito bem-vinda também. Maria Senhora, boa noite. Boa noite também, Selma e Dinho. Boa noite, Edna Bueno. Olá, Natália, boa noite também, seja bem-vinda. Celeida, boa noite. Olá, Célia, boa noite também. Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite para vocês. Boa noite também, Mariângela. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Elaine Oliveira. Valéria Cruz, boa noite. Olá, Salete, boa noite também para você, Márcio, Gustavo. Boa noite, Daniele, Diamantino, Anitta e Clarindo, Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Oneida Alves, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Lídia, Tuca, boa noite também, Cecília e Reinaldo. Vamos então agora nesse instante, tá aqui no nosso horário. E ela já está um pouquinho melhor hoje, Valdete. Depois você escreve aí notícias dela para nós. Gisela Goulart, boa noite também, seja bem-vinda. E esperamos sim que ela esteja bem e que todos que nós fizemos aqui orações, né? Todos vocês que nos pedem orações aqui, espero que estejam todos bem, que os familiares de vocês também estejam bem, né? A Natália também esses dias pediu prece. Está tudo bem, Natália? Está tudo certo? Esperamos que sim. Olá, Arlete, boa noite, seja bem-vinda. Ai, que bom que ela está reagindo bem. Obrigado, Wagner, obrigado, Valdete, pela notícia. Ercília, boa noite também, seja bem-vinda. Nós continuemos aqui com as nossas orações, né? Então vamos agora nesse instante, convido a todos vocês a mais uma vez nos elevarmos, elevar o pensamento, elevar as vibrações, eleve o seu coração, todos os seus sentimentos. Se imagine, se visualize num padrão vibratório acima, principalmente para que nós consigamos enxergar as belezas do mundo espiritual que nos envolve e de modo muito especial, que nós enxerguemos as bênçãos oriundas da espiritualidade superior, do nosso mestre amado e querido Jesus e do nosso Pai. Muitas das vezes, somente nos elevando acima da matéria é que estaremos aptos a perceber todos estes benefícios que são dirigidos a cada um em especial e de modo muito individualizado e particular. Sabemos do poder das preces, das orações, do poder das vibrações,
das vibrações íntimas, das vibrações dos amigos, das vibrações de um grupo como este nosso. E se aqui estamos, mestre amado e querido Jesus, no mínimo, é porque cada um de nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados, desejamos ardentemente buscar um novo rumo para a nossa vida. Como Zaqueu, sim, como Zaqueu que quis subir o mais alto que ele pôde para visualizar o Cristo e a partir daí mudar a sua vida. Nos elevemos. Não queiramos que o Cristo se rebaixe até nós, que nós nos elevemos até Ele, porque as energias oriundas dele são elevadas. E só assim nós podemos percebê-la. Só assim nós podemos assimilar esta força que é necessária para vencermos os obstáculos que nós mesmos colocamos na nossa estrada. Elevação. Se eleve. Sinta-se cada vez mais leve. E que o peso da matéria não nos atrapalhe. Peso no seu sentido espiritualizado, devido à própria densidade. Porque o corpo nunca é um peso, no sentido figurado, um peso morto para as pessoas. Não. A vida material é a oportunidade de nós conquistarmos a evolução espiritual. Mas deixemos este peso para elevar a nossa capacidade de visualizar nesses instantes os benefícios para todos aqueles que já aprenderam a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que assim seja. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Olá, Luísa Nalim, boa noite. Seja bem-vinda. Joana Carneiro, boa noite também. Iraci Rosa. Senhor Antônio Onofre, boa noite. A gente estava assim com saudades da sua participação, com certeza. Boa noite, Olga Colasso. Olá, Rosali, boa noite também. Seja bem-vinda. Ótimo, que bom que nós estamos aqui mais uma vez reunidos. Agradeço a participação e essa partilha de todos vocês e vamos continuar com as nossas reflexões, com os nossos aprendizados, sobretudo hoje, quarta-feira, né, onde nós já substituímos o livro A Gênese, porque nós conseguimos fazer a sua leitura e estudo de forma completa, né? Ainda que não de forma aprofundada, mas superficialmente nós conseguimos, e nas quartas nós substituímos a Gênese pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, dando sequência aos nossos estudos do capítulo 11, Amar ao Próximo como a nós mesmos. E este amor ao próximo como a nós mesmos que iniciamos, já começamos a traçar ali as primeiras linhas, as primeiras reflexões, sobretudo nos itens 1, 2 e 3. Falamos destes fariseus e dos próprios saduceus, que levaram a Cristo uma interrogação, uma pergunta. Sobretudo, o principal objetivo deles, como sempre, era testar o próprio Cristo e identificar, ou pelo menos procurar, através das suas armadilhas, identificar algo que pudesse colocar em xeque os seus próprios ensinamentos. Isso não é algo muito difícil de se entender, porque nós estávamos, ou melhor, era um povo que foi surpreendido com a figura do próprio Cristo e os seus ensinamentos, que de alguma forma
ia de encontro a tudo aquilo que eles já haviam assimilado e estudado, e ia de encontro à interpretação que cada um possuía das leis mosaicas e dos ensinos dos profetas. Boa noite, Ana Cristina, seja bem-vinda. Como era algo diferente, como era algo distinto, era algo também que não entrava, vamos assim dizer, de uma forma fácil e simples na mente das pessoas. Assim como nós ainda hoje temos dificuldades. Gente, principalmente, peguemos Chico e os seus ensinamentos. Nós sabemos, talvez muitos de nós começamos a compreender o Chico pouco tempo depois do seu próprio desencarne. A nossa humanidade, a sociedade não reconhecia e não dava a ele os méritos. E olha que nós estamos falando do Chico Xavier, uma alma bondosa, caridosa, que esteve aqui no nosso meio e que nos deixou uma gama enorme de informações através dos livros, para nós hoje estarmos inclusive aqui estudando, né? Alessandra do Baldini, boa noite, seja bem-vinda. Nós não conseguimos, e naquela época eles não conseguiram com o próprio Cristo, era apenas e tão somente mais um profeta. Eles já estavam acostumados com os sacerdotes, então era algo para eles um pouco delicado, por isso sempre tinha aqueles que queriam testá-lo. E num dos testes, queriam saber dele qual era o maior mandamento. E como nós vimos, Jesus não trouxe absolutamente nada diferente daquilo que estava, mas apenas apresentou palavras ou frases distintas para que melhor fossem interpretadas, digeridas e principalmente praticadas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Né, Cidinha? Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano. Na sequência, Kardec vai trazer para nós a reflexão sobre fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E naquela oportunidade, tivemos também a chance de pelo menos buscar uma interpretação diferente para o olho por olho e dente por dente. Uma interpretação que, se feita antes da prática dos fatos ou dos próprios pensamentos, nós vamos ver que representa a mesma coisa que o próprio Cristo disse fazer aos outros, gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós precisamos aprender a antecipar o pensamento das consequências que podem vir dos nossos próprios atos. E sempre quando nós conseguimos essa antecipação, isso facilita. E aí nós nos identificamos na própria lei do olho por olho e dente por dente, mais uma vez, ressaltando aquilo que Cristo disse, que ele não viera destruir a lei, mas apenas e tão somente dar cumprimento. Né, Dina Faria, boa noite, seja bem-vinda. Vimos isso no nosso último encontro. E também a parábola dos credores e devedores. Lembram da parábola dos credores e devedores? Que nós fizemos inclusive aquele cálculo pegando o dinheiro daquela época e transformando para hoje. Aquele servidor que foi perdoado diretamente pelo rei na sua dívida, ele devia mais ou menos o que seria hoje uma quantia de 3 bilhões. E quando ele sai dali, da presença do rei que havia lhe perdoado a dívida, ele se vê diante de um companheiro seu que lhe devia 5.000. Teve o perdão de 3 bilhões. E quando ele chegou diante de um devedor de 5.000, ele não quis ter complacência. Mesmo tendo sido implorado, ele não quis nem saber, ele quis cobrar a sua dívida, mandou prendê-lo, prender a sua família, confiscar os seus bens, para que a dívida fosse quitada. E é claro que ele foi levado perante ao próprio rei, para dizer, olha, viu rei, você perdoou 3 bilhões para ele, e ele não conseguiu perdoar 5.000 para um outro. Isso para nos mostrar, ou para nos colocar diante do próprio Criador,
para nós identificarmos o quanto nós somos amados, o quanto, o Cristo disse isso várias vezes, Deus é misericordioso para com as nossas faltas. E às vezes nós ainda, aliás, às vezes não, sempre nós temos a dificuldade de perdoar os outros. É o capítulo anterior. E nós vamos depois avançar para o amar aos inimigos. Mas no capítulo anterior, bem-aventurados os misericordiosos, está sendo complementado por este, onde o codificador diz, espera aí, se Deus te perdoa 3 bilhões, por que você não pode perdoar 5 mil? Qual é a nossa grande dificuldade, pois, de praticar o perdão? Vamos conjugar os 2 capítulos. Sempre que nós estivermos diante de alguém que, por algum motivo, nós acharmos que este alguém nos deve alguma coisa, vamos trazer esta mensagem. Opa, Deus me perdoou 3 bilhões. O outro me provocou isso, me fez aquilo outro. Será que aqui não é apenas 5 mil? Será que aqui não representa muito pouco diante de tudo aquilo que Deus me perdoou? Então qual é a razão de eu ainda ficar sentindo mágoa, ressentimento do outro? Entra especificamente nessa questão do amar. Precisamos amar, só que o amor começa exclusivamente com este próprio perdão. Boa noite, Leni, seja bem-vinda. Entra com este perdão, que nós, infelizmente, ainda não aprendemos. Mas tudo bem, avancemos a estas reflexões. Por quê? Porque no item 4, Kardec vai fazer um comentário, porque a princípio ele traz os textos, e aí o item 4, ele vai comentar, onde ele diz, olha, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer aos outros, gostaríamos que os outros nos fizessem, é a expressão da caridade e dos próprios deveres que o homem deve ter para com seu próximo, né, Luísa Inês? Boa noite, seja bem-vinda. E é interessante, porque aqui ele usa uma expressão, e vocês sabem, de vez em quando, a gente busca nessas expressões muitas informações. E quando Kardec coloca aqui a expressão da caridade dos deveres que o homem tem para com o seu próximo, eu gosto muito desta palavra dever. E a gente vai ver e aprender um pouco mais sobre o dever, porque tem um título específico, o dever. Lá no capítulo 17, sede perfeitos. E nós vamos aprender que ali Kardec traz para nós, junto com a espiritualidade, que o dever é o mais belo laurel da razão. Gente, é uma frase poética, mas de uma profundidade tremenda. Porque Kardec coloca que o amor ao próximo é a caridade e um dever. Então, nós precisamos analisar, peraí, que tipo de dever? Ah, o dever, esse laurel da razão, ou seja, o dever que nada mais é do que o coroamento de todos aqueles que entendem, que compreendem qual é verdadeiramente o seu dever como criatura. Só que, como criaturas racionais, todo aquele ser racional é um ser que cumpre o seu dever. Se nós não cumprirmos com o nosso dever, nós não somos seres racionais. Ou seja, nós não utilizamos a razão. Por quê? Porque se não cumprirmos ou se descumprirmos as próprias leis, nós estaremos também gerando consequências destes nossos próprios atos. E aí eu te pergunto, isto é postura de alguém racional? Seres pensantes, seres que têm essa capacidade de avaliar, como nós, poderia descumprir um dever sabendo das consequências ou responsabilidades que pode gerar o descumprimento? Não faz sentido. Então é isso que a gente está conseguindo extrair aqui junto com Kardec.
Esse fato ou essa determinação do amor, gente, não é absolutamente nada, algo além ou que... Não, isto é um exercício racional, ou ele começa com a nossa própria razão, com essa capacidade que nós temos de pensar e refletir. Por quê? Porque isso representa, os nossos atos, um plantio. E todo o plantio, ele vai gerar uma colheita. Todo plantio. Se eu planto, eu tenho que colher. Isso é racional. E Jesus disse várias vezes, né? Ora, se você planta espinhos, você quer colher o quê? Frutos. Se você planta figos, você quer colher o quê? Laranja, por exemplo? Não. Então, este ato do dever é uma das formas de, utilizando a nossa razão, aprendermos a amar. A gente vai explorar um pouco mais isso quando estivermos lá no Sede Perfeitos. E vejam onde que está o título dever. No capítulo Sede Perfeitos. Cumprir o dever é exatamente dar um passo rumo a essa perfeição. Só para a gente ver que não se exige de nós algo além das nossas forças. Não. Kardec, inclusive, complementa e vai dizer o seguinte: olha, é o guia mais seguro. O guia mais seguro que nós temos é o nosso próprio dever. Ou, por que não, a utilização da razão. Porque ele vai dizer, claro, se eu praticar ou se eu amar o próximo, eu estarei vencendo o egoísmo, o orgulho ou todas as chagas da humanidade. Sim, mas como é que eu vou conseguir amar? Opa, cumpra o seu dever. E qual é o seu dever? Ele começa nessa própria lei que foi difundida lá atrás e que a gente ainda não aprendeu a interpretar, ou nós ainda queremos interpretar como ela era interpretada há muito tempo atrás. Do olho por olho, dente por dente, ou ação e reação. Sim, eu sei que tem algumas pessoas que já falam que o olho por olho e dente por dente está superado, isso é coisa do passado. Gente, nós vimos no nosso último encontro. Pode ser coisa do presente, tudo depende da forma como você interpretar. Se você coloca isso antes, na hora de plantar, o olho por olho e dente por dente está super em voga, na moda e atualizado. Estou plantando, eu sei o que? Olho por olho e dente por dente. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Pronto. Agora se eu analisar só lá na frente, né? Para olhar para trás e julgar ou condenar os outros, você fez isso agora, aí não pode ser utilizado dessa forma, porque ela tem que ser utilizada para nós, ela não pode ser utilizada para análise do comportamento dos outros. Para a sociedade naquela época, ela foi utilizada como um parâmetro de, entre aspas, justiça, porque eu prefiro dizer como um parâmetro do direito de uma legislação, exatamente para conferir ao outro os direitos ou as consequências, ou para restaurar ou restabelecer uma situação anterior. Então, se eu peguei de você X, eu sou obrigado pela lei hoje a te devolver X. Por quê? Porque cada um merece aquilo que é seu. Se não era seu, se ele te emprestou para você devolver, você tem que devolver. Parâmetros lá de trás da legislação, mas de uma legislação que era utilizada para depois dos comportamentos. Tá? Então, eu particularmente interpreto assim, mas vocês vão ver pessoas dizerem que olho por olho, dente por dente é coisa do passado. O negócio agora é fazer aos outros que gostaríamos que os outros nos fizessem, que com certeza representa a mesma coisa. Então, este é o nosso dever, fazer sempre para o outro. E aí sim, numa ação ativa ou proativa, num fazer, não igual lá atrás. Não faça
para que você não seja obrigado a colher. Não faça. Se abstenha de fazer. Agora não, vamos fazer. Vocês já aprenderam que não fazer para não gerar consequência. Agora vamos fazer plantando para nós colhermos. É evolução. Eu não posso exigir de uma criança fazer alguma coisa. Então, eu proíbo, criança, não faça isso. Por quê? Porque você ainda não sabe. Você não sabe das consequências. Você não tem como marcar com as consequências. Quando ela começa a crescer, aí eu já falo, ó, agora você precisa aprender. Agora você precisa fazer. Agora você tem que ajudar. Então, tudo isso. Passamos para um fazer com o Cristo. E aí, o codificador diz... A caridade está exatamente assentada nesta máxima do Cristo. Então, fica tudo muito mais fácil e muito mais simples. Pelo menos, gente, a nossa interpretação. Claro, nós já falamos aqui. Eu vou dizer para vocês que nós praticarmos o perdão para com uma pessoa que nos magoou, eu sei que não é algo fácil e simples. Mas por que não é algo fácil e simples? Porque, infelizmente, nós buscamos muitas interpretações fora. Nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto. Nós queremos mostrar para a sociedade alguma coisa que nós não somos. Nós queremos seguir os parâmetros que a sociedade nos traz. É somente por isso. Mas praticar o perdão a gente aprendeu. É uma libertação. E quem que não quer ser livre? Então... as coisas não são tão difíceis assim. O mais difícil é nós conseguirmos entender e interpretar, né? Boa noite também, Lenice. Olá, Adaí. Seja bem-vinda. Espero que as duas aí estejam bem, a sua família, né? E Lenice, inclusive, nós pedimos, né? Ontem nós fizemos as preces. Olha lá, ó, já está mais fortalecida. Que bom. Que bom, que prazer e satisfação em ouvir isso, Lenice. E continua aí as nossas preces por você e por toda a família, que continuam se fortalecendo cada vez mais. E a Elaine aqui, né? A Elaine sempre traz aí os seus depoimentos, né? Sim. A gente, quando começa a ampliar a nossa visão, né, Elaine? A gente vai percebendo que o acaso não existe. E se o acaso não existe, opa, tem uma razão. Se eu não encontro a razão aqui, né? Rosilda Martins, boa noite. Se eu não encontro a razão aqui, eu tenho que buscar a razão em algum lugar, em algum ponto. Porque Deus é perfeito. Suas leis são perfeitas. Então, é exatamente isso, né, Álvaro? Boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Mônica Freitas, boa noite também. Seja bem-vinda. Bom, seguindo. Então, este item 4, Kardec vai exatamente expressar essas questões. E a gente vai dar sequência, por quê? Porque nós vamos ver que em todo o restante do capítulo, os comentários são sempre em cima deste fazer e deste amor. Só que agora, nessa próxima leitura, que a gente vai começar hoje, porque nós só vamos terminar na segunda, dai a César o que é de César, e aí podemos complementar, e a Deus o que é de Deus, nós vamos perceber, ou nós vamos ser chamados a uma reflexão, principalmente para este obstáculo que nós colocamos e que nos atrapalha ou muitas das vezes nos impede de amar. É um dos grandes obstáculos. Tentem enxergar dessa forma. Tentemos extrair a essência desta lição. Eu sei que tem várias, mas essa, pelo menos para nós, agora no momento, é principal ou é primordial, porque eu preciso atingir o amor, mas para que eu atinja o amor, eu tenho que enxergar, eu tenho que ter uma visão mais ampliada, e o egoísmo, infelizmente, ele se fecha, ou ele faz com que eu me feche dentro de mim mesmo, e aí eu não consigo olhar e enxergar mais absolutamente nada. Tá? Aninha, boa noite, seja muito bem-vinda. A internet sempre dá esses probleminhas assim. E a Daí, muito feliz em saber dessa evolução. Que bom. Vamos continuar assim com as nossas orações,
para esse fortalecimento, principalmente um fortalecimento espiritual, porque este é um detalhe muito grande. Espiritualmente, nós precisamos estar bem mais fortes do que fisicamente, que espero que ele esteja se recuperando e evoluindo, sobretudo espiritualmente. Gente, antes até de nós lembrarmos um pouquinho, eu gostaria de dizer para vocês que, mais uma vez, eu às vezes fica até repetitivo quando eu menciono dessa capacidade, dessa sabedoria do Cristo, e em algumas passagens elas chamam com certeza um pouco mais a atenção. E eu particularmente falo que chama muito a minha atenção exatamente por aquilo que eu consigo vislumbrar e das dificuldades que eu possuo. Claro que provavelmente muitos de vocês vão achar outras passagens evangélicas mais interessantes, né? Por quê? Porque talvez sejam aqueles pontos que cada um de vocês precisam também trabalhar um pouco mais. Eu, particularmente, preciso trabalhar muito essa questão. Repito, já vamos falar, se der tempo hoje, se não der, depois eu falo. Mas eu queria apenas expor para vocês o porquê que eu acho essa uma das passagens mais interessantes do próprio Evangelho e da passagem do Cristo. A gente vai ver na leitura, depois dessa passagem, que eles estavam ali fazendo aquela armadilha para tentar pegar o Cristo. Mas eu acho interessante a passagem, porque Jesus, em momento algum, em todas essas passagens que nós vemos, em todos os episódios, seja com os fariseus, seja com os saduceus, seja com quem for, vocês perceberam que Jesus nunca fica em cima do muro? Vocês já perceberam isso? Então, assim, por isso que me chama a atenção. Por quê? Porque, gente, tem determinados momentos que eu já falei para vocês que eu sou mais ou menos assim. Então, por isso que me chama a atenção. Em alguns momentos, se nós somos chamados a opinar, a gente acaba ficando em cima do muro. Ou, na grande maioria das vezes, nós ficamos em cima do muro. Ah, mas se eu falar isso, aí fulano, que está perguntando, pode ser que ele não me interprete bem. Aí o outro, mas se eu for para o outro lado, você já pegou? Principalmente, se tem duas pessoas que pensam o contrário, tá? E você está ali. Aí uma quer ouvir sua opinião porque ela pensa de um jeito. A outra quer ouvir a sua opinião porque pensa do outro. Eu falo por mim, e já vi muitas pessoas, a gente acaba se omitindo de dar opinião para não puxar a sardinha para nenhum dos lados. Com vocês é também mais ou menos assim? Mas eu não posso magoar fulano, eu não posso magoar ciclano. E às vezes você tem a sua ideia, a sua opinião formada, mas você não quer contrariar nenhum dos dois lados. Se você não quer, como diz essa lei daí, se posicionar. Por quê? Para que ninguém fique chateado. Agora vejam, essa passagem, o Cristo adotou uma postura, e vejam, ele não ficou em cima do muro, ele não ficou indeciso, mas também ele não foi nem para um lado e nem para outro. Por isso que eu particularmente admiro esta passagem, ou a sabedoria do próprio Cristo. Gente, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou me posicionar, A Ercília também está até falando aí, a questão de se expor, a gente também tem medo de se expor. Jesus falou, eu vou me posicionar, só que eu vou me posicionar de uma forma sábia. Foi o que me surpreendeu. Será que se a gente tiver sabedoria, quando duas pessoas ali, dois amigos estiverem, um tentando puxar para um lado, outro tentando puxar para outro, será que a gente vai chegar um dia e ter essa sabedoria para adotar uma postura onde nós não vamos desagradar nenhum nem outro e nós vamos opinar? Eu espero que sim. Eu espero muito adquirir essa sabedoria
do Cristo. Mas vamos lá à passagem, nem que seja a sua simples leitura, para no próximo programa a gente dar uma destrinchada nela, sim, porque tem algumas coisas, alguns pontos bem relevantes para nos ajudar a entender e interpretar. O evangelista vai dizer que Jesus estava ali no templo ensinando. É claro que se ele estava no templo, a gente tem que entender. O templo, ele era composto de pelo menos 3 partes principais. O átrio, que ficava de fora, circundando o templo. Nós tínhamos o santo, que era exatamente o local onde os sacerdotes ficavam, e o centro, que era o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso. Então, Jesus, ele não era sacerdote, ele não tinha essa autorização para estar lá dentro, mas com certeza ali, então quando o evangelista fala que ele estava ali no templo, conversando, ensinando e falando, claro que era nessa parte onde todas as pessoas tinham acesso, inclusive os gentios. Então Jesus estava ali e expondo as suas ideias, falando do reino de Deus e tudo mais. E naquela oportunidade chegaram ali, para variar, como diz os evangelistas, os fariseus, os saduceus, alguns doutores da lei, e sempre, achando interessante e principalmente querendo, porque contrariava os seus interesses, os ensinamentos do Cristo, querendo derrubá-lo, querendo pegá-lo em contradição. E aí eles começam, como diz o evangelista, a dizer, a elogiar, a exaltar: mestre, sabemos que tu falas de Deus, que a sua mensagem é verdadeira, que... Lógico que Jesus, antes até mesmo de nós falarmos da pergunta e da resposta, Jesus conhecia este pensamento, a maldade e a malícia de cada um deles. Gente, precisava ficar exaltando, não era assim que eles pensavam. E como que você vai pegar diante de um espírito mais avançado que consegue ler pensamentos? Como é que você vai chegar e vai falar umas coisas que você não está sentindo, que não são verdades? As nossas vibrações, por isso que a gente fala, precisamos nos elevar em determinados momentos. As nossas vibrações vão nos desnudar, as nossas vibrações vão nos expor, as nossas vibrações vão nos denunciar, assim como denunciaram eles. E hoje não é só o Cristo e espíritos superiores, não, dependendo do pensamento, qualquer tipo de espírito que estiver na nossa volta vai conseguir ler os nossos pensamentos. E aqueles que acompanharam a nossa live também domingo, a gente ainda lembrou, o próprio Chico, encarnado, ele conseguia captar os pensamentos das pessoas que estavam ali próximas a ele. Então, é uma coisa realmente interessante. Por isso a gente deve, desde já, tomar cuidado e principalmente buscarmos esta reforma interior, para que nós não sejamos denunciados por nós mesmos e permaneçamos sempre neste caminho. O nosso horário chegou aqui ao fim. No próximo encontro eu continuo. A gente vai trabalhar bem essa parábola, destrinchar aqui alguns pontos e aspectos mais interessantes, ok? Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Continuemos nas nossas orações e vibrações uns pelos outros. Nos fortaleçamos todos e que Jesus nos auxilie cada vez mais.